Sabe aquela sensação de fazer tudo certo e mesmo assim escutar um "não te conheço"? É de cortar o coração, né? Pois é. Imagina ouvir isso de Jesus. O vídeo escancara uma verdade dura. Nem todo mundo que fez coisas em nome de Deus vai entrar no reino. Profetizar, pregar, expulsar demônios. E tudo isso pode ter sido só barulho, se não houver intimidade de verdade. E olha que isso dá um nó na cabeça da gente, principalmente de quem passou a vida servindo na igreja, mas nunca sentou para conversar com ele de verdade. É como aquele pai que trabalha, sustenta, protege, mas nunca ouve ou olha nos olhos dos filhos. Está presente, mas não se faz conhecido. Em relação com Deus, não é sobre currículo espiritual. É sobre vínculo, sobre andar junto. A Bíblia fala sobre isso com clareza. Jesus quer filhos, não funcionários. Ele quer a gente por inteiro, não só o que fazemos em seu nome. Porque, no final das contas, o que ele avalia não é o quanto fizemos por ele, mas se fizemos com ele. Quer ver isso na prática? Tem gente que prega toda semana, mas nunca ora sozinho. Outros lideram louvor, mas não sabem o som da voz de Deus. É como dizer "eu te amo" sem olhar nos olhos. Quer mudar isso? Comece por algo simples. Separe 10 minutos do seu dia, hoje mesmo, para conversar com Deus como se Ele fosse seu melhor amigo. Esquece o formalismo. Seja sincero. Às vezes, um momento desses vale mais que anos de ministério. E olha, falando em sinceridade, tem uma outra armadilha perigosa que muita gente nem percebe. Tem muita gente que parece ter fé, até demais. Sabe aquele tipo que fala bonito, sabe versículo de cor, vive postando frase de impacto nas redes? Mas quando as luzes se apagam e só sobra o silêncio do quarto, a fé evapora. Não tem conversa. Com Deus, não tem entrega, não tem vida no secreto. Isso é o que a Bíblia chama de aparência de piedade. É como pintar a fachada de uma casa caindo aos pedaços. Bonito por fora, mas desmoronando por dentro. E o mais assustador é que essa fé, para mostrar, engana primeiro quem a vive. A pessoa se convence de que está bem com Deus só porque está envolvida com a igreja, participa de tudo, mas nunca se examina. É igual ao carro que brilha na pintura, mas o motor está batendo. Uma fé sem intimidade é uma armadilha silenciosa. E o pior, muita gente só vai perceber isso no dia em que for tarde demais. Por isso se pergunte, quando foi a última vez que você buscou a presença de Deus só por querer estar com Ele, sem precisar pedir nada? Uma boa dica para cultivar essa intimidade de verdade é adotar um hábito simples: manter um diário espiritual. Não precisa ser nada complicado. Pegue um caderno, anote suas orações, dúvidas, pequenas revelações do dia. Leia o Salmo 139, por exemplo, e escreva como ele conversa com você. Isso te ajuda a manter viva uma relação real, onde você para de atuar e começa a viver. Agora, mesmo com tudo isso, ainda tem gente que se deixa levar só pelos sinais, pelos milagres, e acha que isso é suficiente. Milagre impressiona, né? É bonito de ver, dá até arrepio. Mas cuidado, nem tudo que brilha vem do céu. A Bíblia avisa que até os escolhidos podem ser enganados no fim dos tempos por sinais e prodígios. Parece radical? Pois é real. Nem todo milagre é carimbo de aprovação divina. Tem muita gente confundindo manifestação com presença e carisma com caráter. E olha que isso é mais comum do que parece, viu? Pensa numa pessoa que tem dom de cura, atrai multidões, vive em campanha, mas lá dentro o coração está longe de Deus. Isso acontece. Já viu alguém que é uma bênção no palco, mas insuportável nos bastidores? Pois é, a salvação não se mede por aplauso, mas por arrependimento. Não é o que você mostra no domingo, mas quem você é na segunda. E é aqui que o discernimento entra como ferramenta de sobrevivência espiritual.
Se você quer desenvolver esse discernimento, comece mergulhando nos evangelhos. Mateus 7:24, por exemplo, são mapas preciosos. Leia, estude, reflita. Procure bons estudos como os de Hernandes Dias Lopes ou Augusto Nicodemos. São profundos, mas fáceis de entender. E desconfie da fé que só te promete espetáculo. Porque o céu não é conquistado por quem faz show, mas por quem carrega a cruz. E falando em cruz, tem uma parábola que dá um alerta que arrepia só de lembrar. Sabe aquela história das 10 virgens? Muita gente ouve e pensa, bonita a parábola. Mas ela é um alerta direto para o nosso tempo. Todas estavam esperando o noivo, todas tinham lamparinas, mas só metade tinha azeite de reserva. E não, era por preguiça, era por descuido mesmo. Dá para aplicar isso fácil. Tem muito crente preparado na aparência, mas vazio por dentro. Tá todo mundo com a Bíblia na mão, mas poucos com o coração abastecido pelo Espírito. É como aquela pessoa que sempre tem bateria extra para o celular, mas vive espiritualmente no modo economia. O azeite representa a presença contínua do Espírito Santo, e esse estoque não se compra de última hora, viu? Ele é cultivado, é na renúncia diária, na obediência em silêncio, na fé que resiste quando ninguém está vendo. As 5 prudentes não eram melhores, só foram mais intencionais. Entenderam que a espera exige constância, não empolgação momentânea. Quer um exemplo prático? Se a sua agenda está cheia de compromissos, mas não tem espaço para oração, leitura da palavra ou tempo de adoração pessoal, então está faltando azeite. E uma dica: comece seu dia com Provérbios. 1 capítulo por dia. São 31, um para cada dia do mês. Vai te dar sabedoria e combustível para manter sua lamparina acesa. Porque quando o grito da meia-noite vier, só quem estiver pronto entra, e isso nos leva para uma verdade ainda mais desconcertante. Sabe, essa dói, mas precisa ser dita. Tem muita gente achando que está com o pé no céu, quando na verdade está a passos largos da perdição. Vivemos numa geração que se acha espiritualmente segura só porque frequenta a igreja, canta no louvor, posta versículo no Instagram. Mas quando a gente tira os filtros, o que sobra? Uma fé de fachada montada no palco da aparência, mas sem raiz de transformação. E Jesus já alertou. Ele não se impressiona com performance. É o típico caso do parece, mas não é. E isso se reflete em atitudes. Gente que se emociona com pregações, mas não muda de vida. Que chora no culto, mas continua alimentando mágoas, mentiras e desejos ocultos. Não adianta saber o linguajar evangélico se o coração ainda fala a língua do mundo. A diferença entre o salvo e o enganado não está na roupa que veste, mas no arrependimento que carrega. E isso é algo que só Deus vê. Sabe o que ajuda a sair desse ciclo? Autoanálise sincera. Tire um tempo e leia 2 Coríntios 13:5. Ali está o convite para se examinar, não com culpa, mas com consciência. Reflita. Minhas atitudes mostram Cristo ou só um personagem cristão? Anote respostas, confronte suas desculpas. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. Porque na hora da verdade vai ser revelado quem viveu de aparência e quem tinha essência. E quando essa hora chegar, os livros serão abertos. Imagina a cena, todo mundo em silêncio diante do trono branco. Não tem pastor, não tem amigo, não tem desculpa. Só você e os livros abertos. E entre eles, o tal livro da vida. Aquele que não registra o que você aparentava ser, mas quem você era de verdade. O julgamento final não vai considerar quantas vezes você foi à igreja ou quantas campanhas participou. Ele vai mostrar intenções, motivações, decisões, aquilo que ninguém viu, mas Deus sempre soube. A gente vive preocupado com o que os outros pensam, mas se esquece que o que importa é o que está escrito lá em cima.
E o critério de Deus não é quantidade de boas obras, é identidade transformada. Ele vai procurar a marca da cruz, o novo nascimento, a obediência que vem de dentro. Se a graça não moldou seu caráter, não importa se você impressionou o mundo. No céu, currículo não vale, só o sangue de Cristo sobre a alma conta. Quer refletir sobre isso com profundidade? Leia Apocalipse 20, 11, 15 e depois anote. Quais áreas da sua vida ainda estão fora do governo de Deus? Busque livros como A Cruz de Cristo, de John Stott, que vai te ajudar a entender o peso do que foi feito por você. Porque o trono do julgamento é inevitável, e nele não se passa com argumento, só com arrependimento. E falando em arrependimento, tem uma fé que tem feito muito barulho, mas pouco fruto. Tem gente vendendo um evangelho que mais parece propaganda de produto. Venha para Jesus e sua vida vai mudar. Só que esquecem de avisar. Vai mudar sim, mas com renúncia, com cruz, com entrega. Não é um convite para uma vida fácil, é para uma vida verdadeira. Jesus nunca prometeu conforto, ele prometeu transformação. E essa transformação dói, porque ela quebra o orgulho, confronta o pecado e exige que o ego desça do trono. Um evangelho sem cruz pode encher igrejas, mas não enche o céu. Ele cria consumidores espirituais, gente que busca bênção sem compromisso, vitória sem obediência. É como querer os frutos de uma árvore sem plantar semente. Jesus foi claro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso não é poesia, é o chamado real de um discípulo. E hoje, infelizmente, o que mais se vê são crentes que fogem da cruz como o diabo foge da água benta. Para aplicar isso no dia a dia, pergunte-se: o que eu tenho negado por amor a Cristo? Quais áreas da minha vida estão sendo crucificadas com Ele? Se você quiser um conteúdo que rasgue o véu da superficialidade, leia O Discípulo Radical de John Stott. É direto, sem rodeios. Porque um evangelho sem cruz pode até emocionar, mas não salva. E se você achou isso forte, espere até ouvir o que vem no último chamado. Já parou para pensar que o silêncio pode gritar mais alto que qualquer palavra? Pois é, vai chegar um dia em que a porta vai se fechar e não vai ter mais pregação, apelo, louvor ou última chance. O tempo da graça vai acabar. E quando Jesus disser: eu nunca vos conheci, não será com raiva, será com verdade. Uma verdade que dói mais em quem achava que estava dentro e percebe, tarde demais, que ficou do lado de fora. É um tipo de dor que não se compara com nenhuma aqui da terra. Porque não é só perder algo, é perceber que esteve tão perto e, mesmo assim, foi rejeitado. Que ouviu tanto sobre Deus, mas nunca se rendeu a Ele de verdade. O chamado é agora. Enquanto a porta ainda está entreaberta, enquanto o Espírito ainda fala, enquanto o altar ainda está de pé. O arrependimento é a chave, mas ele precisa ser genuíno, não aquele de ocasião, sabe? Quer um passo prático para não correr esse risco? Pare hoje mesmo, num momento só seu, e leia Lucas 13, 24, 27. Depois, em oração, pergunte com sinceridade: Senhor, o Senhor me conhece? Se a resposta vier com silêncio, insista, porque ainda há tempo, mas esse tempo está acabando. E quando o relógio do céu zerar, não haverá espaço para improvisos, só para aqueles que ele reconhece pelo nome. Agora me diga, você já ouviu o que vem depois desse silêncio? Tem coisas na Bíblia que a gente lê, sente um arrepio e pensa: isso aqui é sério demais. E essa frase de Jesus, eu nunca vos conheci, está no topo dessa lista. Parece dura, né? Mas, e se eu te disser que muita gente boa, piedosa, cheia de boas obras, pode ouvir exatamente isso no fim? Estranho? É, mas é real. E o pior, muitos nem desconfiam que estão nesse caminho.
esse vídeo vai abrir seus olhos para 10 verdades que quase ninguém tem coragem de dizer sobre essa sentença. E acredite, você vai se surpreender com o que vai descobrir. Antes de mergulhar nisso, já confere se você está inscrito aqui no canal e deixa aquele like para fortalecer, porque vem muito conteúdo forte como esse por aqui. Agora me diz, se Jesus te olhasse nos olhos hoje e perguntasse, eu te conheço? Qual seria a sua resposta? Comenta aqui embaixo com sinceridade. Sua resposta pode despertar outra pessoa também. E se esse vídeo falou com você, então você precisa assistir o conteúdo que está aparecendo aqui na tela agora. É uma continuação direta dessa reflexão. Não sai sem ver. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que você ama. Não é só um vídeo, é um alerta. Eu sou a luz do mundo. E a gente se encontra no próximo vídeo.